Sejam todos Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, Deus de reino, força e glória, que entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, Deus de reino, força e glória, que entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Sou o primeiro derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu vosso Rei e Senhor Redentor. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, Deus de reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje iniciamos propriamente a Semana Santa, a semana mais do ano. E vamos celebrá-la recordando a entrada de Jesus em Jerusalém montado no jumentinho, preparando-nos para a Páscoa, que será logo mais. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos.
Não temos intenções aqui, a não ser aquelas que vocês trazem em seus corações. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Aqueles que puderem, sentem-se. Liturgia da Palavra. Ouvindo a palavra, contemplemos Jesus como o servo sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo, o Filho de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me abaterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e agora posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica.
Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porque és, Senhor, o caminho que devemos nós seguir. Nós te damos hoje e sempre toda a glória e louvor. Porque és, Senhor, a verdade que devemos aceitar. Nós te damos hoje e sempre toda a glória e louvor. Porque és, Senhor, plena vida que devemos nós viver. Nós te damos hoje e sempre toda a glória e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e entregaram a Pilatos, e Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente.
Nada tens a responder? Vede tanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então o que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou a ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simeão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs,
Nós iniciamos com a missa de Ramos a Semana Santa, a semana mais santa do ano. É a única missa que tem 2 evangelhos. O evangelho para a bênção dos ramos, que recorda a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho. As pessoas lhe deitam os mantos, acenam com ramos verdes. É o rei que chega em Jerusalém. É o rei ungido pelo Pai. É o rei que vem fazer a vontade do Pai. Vamos recordar que Salomão, quando fora eleito rei de Israel, ele chegara também montado num jumentinho. E Jesus acolhe: Hosana nas alturas, sendo acolhido. E o evangelho que nós acabamos de ouvir é a narrativa da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. E por que esse evangelho, por que hoje nós lemos a narrativa da paixão, quando deveríamos ficar só com a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumento e acolhido pelas pessoas? É porque só voltaremos a proclamar a paixão de Jesus na sexta-feira. E a sexta-feira não é preceito obrigatório para o católico vir à igreja. Não é. Como não é preceito obrigatório para ele vir à missa da Santa Ceia. Não é obrigatório. Missa de Ramos e Domingo da Ressurreição. Como também não é obrigatório ele ir à missa da Vigília Pascal. A gente participa pela nossa devoção, pela nossa fé, por querermos fazer de fato uma Semana Santa bem preparada, bem vivida, vivendo todos os atos. No Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, esse Evangelho é o Evangelho que não é de Marcos. Esse Evangelho é de Pedro. Marcos não conheceu Jesus. Marcos não esteve com Jesus. Mas Marcos fora discípulo de Pedro. E Marcos ouviu todas as narrativas, todos os feitos, tudo aquilo que Jesus fez. E essa paixão é uma narrativa contundente de Pedro a Marcos, porque Pedro participou da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Então é justo que ele traduza para Marcos tudo que ocorreu, tudo que fora realizado. Então, esse Evangelho é uma experiência vivida por Pedro e que Marcos narra. A primeira leitura, que é do profeta Isaías, fala do servo sofredor. E esse Evangelho ele se encaixa, ele traduz, ele revela esse servo sofredor na pessoa de Jesus Cristo. Sofreu nas mãos dos algozes, sofreu nas perseguições, quantas vezes ameaçado de morte, de apedrejamento,
Quantas vezes teve que sair da cidade, mas o Pai o preparara para isso. Como diz aqui o próprio Evangelho, o Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Jesus submeteu-se à vontade do Pai, estava atento à vontade do Pai, cumpriu a rigor. Lá na frente vai dizer: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele vai ser levado ao matadouro como um cordeiro, como um animal, para ser sacrificado, sem dizer nada, sem reclamar nada. Jesus faz todo o Calvário, com o madeiro nas costas. Não era nem um madeiro como nós temos a consciência, que é uma cruz assim. Ele levava só um patíbulo, o que era bem pior ainda, porque ele não tinha como se equilibrasse, tropeçasse, se caísse, ia com o corpo todo ao chão, porque as mãos amarradas no patíbulo, como ele podia se equilibrar? Se fosse a cruz, ainda teria como. Então ele vai fazer todo o seu Calvário sem reclamar, sem dizer nada, e vai fazendo o seu caminho. Mas o Senhor é meu Deus, auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que não serei humilhado. Pai, eu te glorifiquei, e tu me glorificaste. Se Jesus fez a vontade do Pai explicitamente, o Pai também se manifestou explicitamente a ele, tirando-o do sepulcro, ressuscitando-o. E isso é, de fato, uma manifestação do Pai. A segunda leitura, que é da carta de Paulo aos Filipenses. Meus irmãos, essa carta é um colosso. É maravilhosa, porque Paulo traduz como Jesus declina da condição de Deus, como ele declina da condição de filho de Deus, como ele declina da condição de ser santo, como ele declina o seu poder, ele se aniquila, ele se esvazia, como diz aqui muito bem a carta aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, momento algum. Ele podia ter feito várias coisas, ele podia ter se defendido, ele podia ter reagido. Ele é Deus, tudo se submete a ele, mas ele não fez nada disso. Ele declinou de toda a condição. E aí prossegue a leitura. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. A morte de cruz era para os violentos, para os criminosos, para os assassinos, para os ladrões. E Jesus, como homem, vai ser crucificado.
Porque a crucifixão de Jesus não é porque ele era Deus, é porque eles entendiam que ele se considerava Deus, ou se fazia filho de Deus. Então o poder religioso, o sinédrio, que vai condenar Jesus, é por isso, vai torná-lo igual a um homem. Mas ele foi igual a nós em tudo. A própria palavra diz: igual a nós em tudo, exceto no pecado. Por isso que ele vai ser crucificado. E a crucifixão vai ser vista como uma derrota, um fracasso, um escândalo. Morreu na cruz. Isso é para os fracos. Isso é um fracasso. Isso é um escândalo, como diziam os gregos. Mas para Jesus era sabedoria. Para Paulo também é sabedoria de Deus permitir que seu filho seja crucificado, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todos. Jesus está acima de todos. Ninguém se compara a Ele. Ninguém se iguala a Ele. Ele está acima. Mas aqui diz ainda mais: assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa deve ser a nossa posição, de proclamar esse Jesus, que é a razão de ser da nossa vida, que é servi-lo, que é amá-lo, que é anunciá-lo, que é ser obediente à sua palavra, que é cumprir o seu mandamento. Ou nós queremos nos igualar a Pedro? Pedro mostrou sua fragilidade algumas vezes. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, soldados se apresentaram para prender Jesus. Qual foi o destempero de Pedro? Qual foi a atitude de Pedro? Tomar uma espada e decepar a orelha do soldado, revelando-se que? Revelando a sua coragem, o seu destemor, a sua violência, a sua agressividade. Mas a mesma coisa ele não revelou quando Jesus fora levado ao pretório, ao palácio, para ser interrogado. E ele lá na sala, aquecendo-se no fogo, quando alguém lhe pergunta: você conhece esse homem? Você é discípulo desse homem? Não, não o conheço, não sei quem é ele. Que coragem! Então Pedro revelou-se uma coisa ainda há pouco agora é outra coisa. Mas o senhor tem o sotaque dele. Pedro Galileu. Mas o senhor tem o mesmo sotaque. Jesus falava aramaico. O senhor fala o aramaico com sotaque? Não, nunca vi esse sujeito, não sei nem quem ele é. Ora. Tem muitos católicos que têm a posição de Pedro. Proclama Jesus aqui e daqui a pouco escandaliza acolá. Professa a fé em Jesus aqui e daqui a pouco se mostra diferente. Os fariseus, ou melhor, os judeus que acolheram Jesus,
aclamaram Jesus, queriam ouvi-lo, são os mesmos que pedem a sua condenação. São os mesmos que pedem que solte Barrabás, um ladrão, um assassino, um criminoso. Mas prendam Jesus, um homem inocente, um homem do bem, um homem bom, um homem filho de Deus. Não souberam fazer a diferença, não entenderam. Olhe Pedro, a postura de Pedro, olhe a postura dos fariseus, dos judeus, aclamaram, agora pede a sua crucifixão. Muitas vezes a gente se identifica com uma coisa ou com a outra. Muitas vezes temos um comportamento assim ou assado. Muitas vezes a gente quer estar bem com os homens. Esses judeus que aclamaram a morte de Jesus é porque eles queriam estar bem com as autoridades. Eles queriam estar bem com os homens. Eles não queriam escandalizar as suas reverências. Os homens nos escandalizam, os homens nos perseguem, os homens nos caluniam, os homens nos fazem o mal. Mas Jesus, absolutamente, o coração dele é o coração cheio do amor. A gente tem que ter essa preocupação. Eu tenho que trilhar o caminho de Jesus. Eu tenho que estar atento à sua voz. Ele é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. A ovelha conhece o seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. É possível que alguns discípulos, ou uma grande massa que seguiam Jesus, pensavam que ele vinha, ou que ele veio para implantar um reino conforme os homens, ou um reino político. Quando fez o milagre na multiplicação dos pães, logo quiseram transformá-lo num rei. Esse rei nos dá comida, esse rei está do nosso lado, esse rei resolve os nossos problemas. Jesus não veio para implantar, ou não veio para se revelar como um político. O reino de Jesus não é o reino da política. O reino de Jesus é o reino do céu. É o reino espiritual. É o reino da salvação. Aqueles que o julgaram pensavam que ele estava contra César. Desobedece a César. Mas Jesus não estava preocupado com isso, e nem muito menos desobedecer a César. Dê ao homem o que é do homem, e dê a Deus o que é de Deus. Essa foi a causa da sua morte. Porque ele não obedeceu aos homens quando se tratava de acolher o necessitado, quando acolher aquele que sofria, quando libertar aquele que agonizava. Não curar dia de sábado. O sábado é o preceito, guardar o sábado. Não se pode fazer nada. Mas o homem sofre. A mulher está sofrendo. Por que não aliviar a sua dor, o seu sofrimento? Por que não curá-lo? Por que não perdoar os seus pecados? Por que não ressuscitá-lo? Se ele diz que veio para servir
e não para ser servido. Se ele fosse um político, ele seria servido. Tem lá os seus capachos para servi-lo. Mas não foi essa a lição que ele passou para os discípulos. E não é essa a missão que ele nos passa. Quando vai lavar os pés dos discípulos, ele põe um avental. Avental é símbolo de serviço. Ele veio para servir. Então, o sinédrio, que é composto pelos fariseus, pelos saduceus, pelos anciãos, pelos escribas, pelos sumos sacerdotes, foram observando esse comportamento de Jesus e diziam: esse homem vai nos prejudicar? Ele não cumpre o preceito do sábado? Ele desobedece a César? E juntou tudo isso para levá-lo à cruz, para levá-lo à crucifixão. E mais uma vez, o povo, massa de manobra, porque foi o povo também que juntou-se aos judeus para pedir Jesus a sua crucifixão. Então é um Jesus que nos ama, que doou-se ao extremo por nós. O Pai não o poupou. O Pai não o poupou. E vejam, ele sofreu na carne, ele sofreu no corpo, ele sofreu também na alma, porque agonizou no Horto das Oliveiras, suou sangue. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque era uma decisão extremamente difícil. Mas Jesus levou essa decisão a cabo, ao extremo. E foi crucificado e ainda presta contas ao Pai lá na cruz. Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, meus irmãos, é um dia muito importante para nós celebrar esse Domingo de Ramos, onde a gente já antecipadamente celebra a paixão, a morte e viveremos lá na frente a ressurreição do Senhor. A igreja, na sua pedagogia, sabiamente, ela nos apresenta uma quarentena para nos prepararmos para a Páscoa. Não podemos chegar à nossa Páscoa sem estarmos preparados, com o nosso coração purificado, com a nossa alma limpa. É uma contradição sua se você chegar à Páscoa com o coração não purificado, vivendo a desgraça. Se você não está na graça, você está desgraçado, você está sem a graça. A quarentena da Quaresma nos chamou a atenção para isso. E agora começamos a nossa Semana Santa. Quinta-feira, você vai celebrar a instituição do sacerdócio, a instituição da Santa Eucaristia. Na sexta, você revive a paixão. No sábado, você fica na expectativa, porque tudo começa ao cair da tarde. Ao cair da tarde, 3 horas, como diz lá, Jesus é morto. Ao cair da tarde do sábado, segundo dia, ao cair da tarde do domingo, Jesus ressuscita. Você quer ressuscitar com Jesus? Se quer, espero que tenha se preparado, para que você cante o canto do aleluia, que a gente não canta na Quaresma. Aleluia!
alegria, ele ressuscitou. Mas isso tem que vir de dentro, da alma, coração purificado, sem maldade, sem rancor, sem vícios, sem pecado. Por isso tivemos esse tempo da Quaresma. Desejo desde já para todos uma Santa Páscoa. Amém. Tomando aí o seu jornal litúrgico, número 12. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Irmãos e irmãs, ao Salvador da humanidade, que em Jerusalém passou pelo sofrimento para entrar na glória, dirigimos nossos pedidos dizendo: Bendito o que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, pela vossa paixão, entrastes na glória, conduzi a Igreja à Páscoa da eternidade. Nós vos suplicamos. Filho de Davi, ajudai vossos fiéis a vencer as forças da morte e do mal, que investem contra as pessoas. Nós vos suplicamos. Rei eterno, que pela vossa paixão reconciliastes a humanidade, a converter os corações e dar-lhes a força de assumir o compromisso com a vida. Nós vos suplicamos. Servo de Deus, que sofrestes as consequências de um processo injusto, vinde socorrer as vítimas da injustiça e da maldade. Nós vos suplicamos. Cristo obediente até a morte de cruz, ensinai-nos a sermos sempre obedientes à vontade do Pai. Nós vos suplicamos. A você, meu irmão, minha irmã, apresente agora a sua prece, seu pedido a esse Jesus misericordioso, esse Jesus bondoso, esse Jesus que acolhe as nossas necessidades. Você que está aqui presente, pode fazer o seu pedido. A você que nos acompanha aí pelo Facebook, também. Olha aqui o exemplo. Coração misericordioso, coração que amor e que ama e que amará a cada um de nós. Tudo isso vos pedimos, Senhor. Senhor Jesus, a vós que viveis e reinais para sempre. Liturgia Eucarística. Liturgia Eucarística. Com o pão e o vinho, ofertamos a vida de todos os sofredores, especialmente das incontáveis vítimas da violência e do descaso com o sistema de saúde. Vem o Senhor oferecer com este vinho e este pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar
essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós a associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terra proclamam
vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Põe tua mão na mão do meu Senhor, na Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós nos libertais. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Orani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e das nossas irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Você pode trazer agora para o altar aquele seu ente querido que já foi para o céu.
e você reza por ele. Você que está aqui e você que está em casa. Esse é o momento de você pedir a Deus pelo seu ente querido que já foi para junto dele. Que ele seja misericordioso, o acolha entre os eleitos. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Trazemos aqui também para o altar as pessoas que aniversariam hoje, aquelas que se recomendaram às nossas orações, os enfermos, em particular, os vítimas que são vitimados pelo Covid, as pessoas que passam dificuldades. Tem pessoas que não estão com Covid, mas estão com outra doença, a doença da fome. Muita gente no Brasil com fome. Não tem trabalho. Não tem como trabalhar. As lojas fecham. O comércio fecha. Você vai comer o quê? Pedra? Então tem muita gente passando dificuldade. Então rezar para essas pessoas não se desesperarem, não perder a esperança. Dias melhores virão. E dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Jesus viveu a paixão. Não entendamos paixão no sentido que nós conhecemos. Eu estou apaixonado por fulana. Fulana está apaixonada por mim. Não é nesse sentido. Ele sofreu. Foi imposta a ele um sofrimento. E ele acolheu o sofrimento. Ele acolheu a dor até a morte. Por isso que ele viveu a paixão. Ele não fugiu. Ele foi ao encontro dessa paixão. Ele foi ao encontro da morte. Vocês não tiram a minha vida, eu entrego a minha vida. Palavras de Jesus. Então, também para que nós saibamos enfrentar as dificuldades. Não devemos esmorecer diante das provações. Não devemos esmorecer diante do sofrimento, das dificuldades. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, aflitos, atribulados, e eu vos aliviarei. Ele passou e triunfou. Nós passaremos e também triunfaremos. Enfrentamos o sofrimento e chegamos lá onde deveríamos chegar. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados,
mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O abraço ao outro fica só no coração, já que nós estamos agora, por conta da pandemia, impedidos de abraçar o nosso irmão. Então fica o desejo no coração. Cantemos o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que eu vou receber não se tornem causa, juízo e condenação, mas por vossa bondade, sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou gente que creio em minha moral, mas dizer uma palavra serei salvo. O que foi, Bel? O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. As pessoas que vão comungar na missa vão ficar de pé, as outras vão sentar. Você tira a máscara, se tiver um álcool, passe álcool nas mãos, depois você recoloque a máscara. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol irradiar teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz
paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em mim teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Alma de Cristo, Santificai, corpo de Cristo, salvai, sangue de Cristo, inebriai, água do lado de Cristo, amai. paixão de Cristo. Ó bom Jesus, dentro de vossas chagas, não permitais Separe de vós, do espírito maligno, na hora da morte, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos deste esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição a alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Ritos finais. Iniciamos a Semana Santa, que nos insere no centro do grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ao longo destes dias, procuramos participar das importantes celebrações da comunidade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O Senhor esteja convosco. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Tendo seguido a lição de humildade deixada por Cristo, participeis igualmente da sua ressurreição. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, tenham todos um bom domingo. Glorificai o Senhor por nossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão